Graça e paz a todos. Feliz ano novo. Vamos para cima. Deixa eu compartilhar essa mensagem com vocês. Lá em Neemias, capítulo 8, no seu versículo 8, eu gostaria que você acompanhasse, porque Deus tem algo precioso para nós hoje. Amém? Vai dizer assim, ó. Neemias 8, versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, então, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. É isso que Deus quer falar com nós hoje. Que nós precisamos ler a lei de Deus, o livro de Deus, que é a Bíblia, a palavra sagrada, declarar explicando o sentido. E daí as pessoas lendo, também acompanhando, elas entendem. É isso que Deus quer que nós façamos. Amém? Então, vou dar agora uma explicação segundo a palavra, para que você entenda como que é necessário a gente explicar o sentido para que as pessoas entendam. Ó, lá em Atos vai contar uma história sobre isso. Atos 8, versículo 31. Vamos lá, Atos 8, versículo 31. Eu espero você pegar a sua Bíblia aí certinho. Vamos lá. Glória a Deus. Atos 8, 31. Vai contar uma história, né, de Felipe junto com o eunuco. Olha o que aconteceu. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? O eunuco falou para Felipe. Porque ele chegou ali, né? Vou te contar um pouquinho. Ele chegou ali na situação, na carruagem, que o Espírito Santo mandou ele até lá. Ele estava ali lendo. E daí ele falou: você entende o que lê? Como que eu posso ler, né? Como eu posso entender se não tem quem explica? Precisa alguém explicar. Precisa fazer igual está escrito lá em Neemias, explicando o sentido, as pessoas entendem. Então, aí vai continuar aqui, ó. Vamos lá, no 32. O lugar, ó. E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Ele estava lendo ali e falou: sobe aí, Felipe. Se assenta aqui. E o lugar das escrituras que lia era este. O que o eunuco estava lendo era isso aqui, ó. Segundo as escrituras sagradas. Foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí ele continua ali, no 34. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele está dizendo de quem? Ele está fazendo as perguntas. E aí Felipe vai explicar para ele. Entende? Então, se você buscar um pouco mais para trás, essa história vai contar que o eunuco estava voltando de Jerusalém, que ele foi lá para adorar. Foi para quê? Para adorar. Então esse eunuco já conhecia Deus, ele já adorava Deus. Trazendo para hoje, é como se uma pessoa que já está na igreja, está louvando, está até lendo. Você viu que foi aqui a palavra está dizendo que ele estava lendo. Então uma pessoa está na igreja, está adorando a Deus, está lendo, só que não está entendendo. Por quê? Porque precisa que alguém explique. É isso que a palavra está nos ensinando hoje. Precisa que pessoas expliquem. Entendeu? Os líderes. É igual a palavra diz que o meu povo perece por falta do conhecimento. Está morrendo pessoas por falta do conhecimento. E para quem está falando ali? Para os pastores, para os sacerdotes, aquele que ensina o povo. É eles que têm esse dever. E o povo tem esse dever do quê? De perguntar: ei, me explica. O que está dizendo? Como que é isso aqui? Como que tá? E aqui vamos continuar. Vamos voltar aqui para a palavra, né? E... vamos lá, 34, 35. O 35. Então Felipe, abrindo a sua boca, lembra lá? Declarando e explicando, Neemias 8:8. Olha lá. E Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Ele falou de Jesus ali. E indo,
eles caminhando chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Entende? Ele falou: cara, tem água aqui. O eunuco falou: tem água aqui. Porque ele falou de Jesus, do batizado, falou: tem água aqui. O que me impede de ser batizado? Dele: se você crê, é lícito, pode fazer, mas tem que crer de todo o coração. E daí ele creu e falou: Jesus é o Filho de Deus, eu creio. E aí o que aconteceu? Ele mandou parar a carruagem, parou a carruagem, foi batizado, cara. Entende? É a segunda palavra, irmão. Essa é a sã doutrina. Essa é a sã doutrina, assim que aconteceu. Você viu? Ele não teve que esperar nada, não. Cara, ele creu, tem água, é batizado, irmão, se você crê de todo o coração. Você viu o que aconteceu? Só de ele ter explicado, cara, a fé que veio dentro dele, porque a palavra diz que a fé vem do quê? Do ouvir, e ouvir a palavra. E é explicada, cara. E é o Espírito Santo que nos ajuda a fazer isso. Amém? Então eu vou compartilhar mais uma passagem para vocês verem que é necessário ter esse entendimento. A gente quer explicar às pessoas o sentido para que elas entendam. Que a palavra vai dizer lá em Romanos 10. Romanos 10, vamos lá. Romanos 10, 8. Procura aí na sua palavra, vamos lá. Romanos 10, 8. Vai dizer assim, ó. Mas o que ela diz, está falando da palavra que Moisés estava explicando ali. O Paulo está traduzindo, né? Está trazendo um sentido. Ele está fazendo o que Neemias falou, declarando e explicando. Está explicando aqui essa carta aqui de Romanos. Ele está falando assim, ó. Mas o que ela diz, a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. É o que nós estamos anunciando, o Evangelho. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Entendeu? É explicar aí. A fé é assim, cara. Se você crê que Jesus Cristo morreu e que Deus ressuscitou Jesus, cara, se você crê nele, você não perecerá, mas será salvo. Porque a palavra vai dizer que o mundo já está condenado. Que Jesus não veio para condenar, veio para salvar. Porque o mundo já está condenado. Mas se você crê nele que veio para salvar, você não morrerá. Você terá vida eterna. Entende? Esse é o sentido. E daí vai continuar, né? No 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus é Deus de todos, ele não faz acepção de pessoas. Entendeu? E ele, cara, ele ajuda os que invocam. Se você invocar Deus, cara, ele te ajuda. Só que aí vai continuar a palavra. A palavra vai continuar. Essa é a parte top que eu queria chegar para vocês. Tem pessoas que pedem ajuda de Deus, invocam Deus, mas eles precisam ter um sentido, uma clareza daquilo que eles estão crendo, que ouviu dizer. Precisa ter aqui, ó, bem mascadinho, ruminar para que as pessoas entendam. Fala, não, ó, isso aqui tá falando assim, assado. E você mostrar na palavra, segundo a palavra, porque a palavra é salvação. É o evangelho, o poder de Deus. E aí vai continuar aqui, vocês veem, ó. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença. Vamos pro 13 lá. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarás aquele em quem não creram? Uma pergunta. Como que eles vão invocar se eles não creram, se eles nem acreditam? Né? Igual o cara lá, ele quis ser batizado por quê? Porque ele acreditou, ele creu. Mas como que ele creu? Porque alguém explicou para ele. Ó, e como crerão naquele de quem não ouviu? Então tem que se ouvir, tem que ser falada a palavra de Deus. Para que as pessoas ouçam, para que eles creem. E para que eles creem, sejam salvos. Então é um processo. Eles têm que ouvir, tem que ser explicado para que eles creiam e sejam salvos. E vai continuar lá. E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, pessoas têm que ser enviadas.
Pessoas têm que ser enviadas. Esse é o sentido da igreja. Pessoas têm que realmente ali aprender e sair da igreja para ir para outro lugar ensinar. Ou para outra igreja, para uma casa, cara, para seu trabalho, para sua família. Você tem que ensinar, cara. Você tem que ser enviado. Mas como você vai ser enviado se não estão te ensinando? Você está indo na igreja só adorar e cadê a palavra, a sã doutrina? Cadê a sã doutrina? Tirianda, Xaramará, Surianda, Lamas. Cadê a sã doutrina, povo? Nós precisamos do maná que desce do céu, a palavra, o pão da vida. Nós necessitamos do pão da vida, que nos dá essa vida eterna. Cadê o ensinamento, pastores, líderes? Mais ensinamento nas minhas igrejas, diz o Senhor. Ensina os pequeninos. Ensina eles a caminharem. São filhos. Os pastores significam pais. Pai tem que ensinar o filho no caminho que deve andar. E o caminho que ele deve andar é segundo as escrituras sagradas. Entenda. Tem que ser explicado. Eles são meninos. Eles são meninos, eles são filhos, eles precisam de uma explicação. Eles precisam do entendimento. Oh, meus pastores. Ei, líderes. Explica aos filhos para que eles caminhem no caminho certo e não se desviem. Assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar aqui na palavra. E a palavra vai dizer aqui, né? No 16, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Ei, você vê, nós vamos anunciar, nós vamos explicar, mas nem todos vão aceitar, porque precisa receber a graça. É de graça, mas você precisa receber esse presente. Tó, você quer? Você tem que estender a mão, tem que buscar, você tem que fazer a sua parte. Mas nem todos vão querer fazer a parte deles. Mas a nossa nós temos que fazer é explicar. Ei, Jesus veio para te salvar, não para te condenar. Se você pedir ajuda a Ele, Ele te ajuda. Ele te ajuda e Ele te ajuda hoje. É hoje, o dia é hoje. Se você invocar o Senhor hoje, Ele te ajudará. Ele está com a mão estendida. Basta você estender a mão até Ele. É simples, irmão. Não complica. É simples. A salvação está à sua porta. Está perto de ti, você só precisa crer. Precisa crer no teu coração. Que Ele veio, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. E todos que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna. Ele veio para que você tenha vida em abundância. Amém? Vamos para cima, vamos para cima. Nesse ano eu profetizo, você vai prosseguir. Você vai conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo mais, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é Deus dos deuses, Ele é juiz dos juízes, Ele é o Deus que cura, que provê, Ele é o Deus que você precisa, Ele é o Deus que nós necessitamos. Amém? Glória a Deus, Ele é.